Todo crente que se torna crente, ou aqueles que nasceram num lar cristão, assim como eu, tem a mente, vamos dizer assim, mente lavada, cauterizada pelo sistema, pelo homem, e é impossível reverter esse processo. Uns conseguem, mas a grande maioria tá bom como aprendeu. Há 60 anos atrás, 50 anos atrás, a gente via nos pastores o líder, não se chamava líder naquela época. Hoje é liderança. É líder disso, líder daquilo. É uma empresa que tem o chefe, tem o subchefe e assim por diante. Mas naquela época a gente via nos pastores um homem de Deus. A gente não via nele um santo, mas era um que ensinava. E segundo o ensinamento deles, que eles ensinavam que a Bíblia, que está escrito na Bíblia, alguns com seu entendimento, mas eles ensinavam a letra, o que estava escrito. Ele não interpretava o que estava escrito. A mulher não usa roupa de homem, era proibido usar. O homem não pode ter cabelo comprido, não podia. A mulher cortar cabelo, não podia. Porque está escrito assim. Se bem que eles não entendiam. Agiam de acordo com como age hoje. Só que hoje virou o que é. Mas naquele tempo eles faziam a Bíblia um só livro. Um só livro, de Gênesis a Apocalipse, para toda a humanidade. Toda a humanidade, se quiser ser salva, se quiser ter vida eterna, tem que praticar tudo que está neste livro. O livro dos judeus. E a gente seguia. Todos os domingos. Igreja. Diferente de hoje. Mas era uma obra, era um trabalho. Tem que ir na igreja domingo. Porque nós, para ser salvo, né? Porque se você deixasse de ir 2, 3 domingos, o pastor, o presbítero já te procurava. Porque naquele tempo, telefone mesmo residencial era muito difícil. Era algo supérfluo. Então eles iam na casa das pessoas, ou quem sabe um vizinho que era da mesma denominação, procurava saber o que estava acontecendo com aquele crente. Assim era. Mas o inferno era algo diferente, sabe? Era muito difícil. Pregava mais a salvação das pessoas, o que a pessoa tinha que fazer para ser salvo. E pregava muito a respeito da volta de Cristo. Não se falava muito em arrebatamento como hoje, porque hoje virou uma doutrina de arrebatamento. Mas enfim, o que era naquela época, a doutrina de condenação continua a mesma hoje. Só que quem tinha a mente lavada, cauterizada por esse sistema de homens, um dia resolveu pensar do outro lado. Mas como? Se for assim, então, Cristo morreu só por aqueles que o aceitam? A grande maioria está no mundo, não vai ser salva, não vai ter vida eterna. Aquela outra denominação, o catolicismo, está todo condenado, porque entre eles não, porque a outra denominação é uma seita. A outra é outra seita. Quer dizer, a denominação que você estava salvo, mas a outra era muito difícil, porque era uma seita. Então o entendimento vinha de acordo com o que o homem ensinava e as pessoas praticavam aquilo para chegar aos céus. Não, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, se você o aceitar, você está salvo. Assim continuou a vida toda. Até que um igrejado um dia resolveu olhar do outro lado da moeda, para ver realmente se a obra de Cristo foi só para isso. Se ele tirou o pecado só dos que o recebem, o que será da grande maioria? O que será de Adão e Eva? Porque eles foram criados, o primeiro casal, para isso. Porque de outra maneira Deus os teria destruído no ato do pecado.
Então esse igrejado que se tornou um desigrejado porque viu que é um sistema religioso financeiro. É a realidade. Porque para você participar desse sistema, você tem um currículo a preencher e a cumprir. Primeiro, você tem que aceitar as normas da empresa, lógico, você tem que aceitar trabalhar naquela empresa. Você aceita Cristo como seu Salvador? Levanta a sua mão. A pessoa aceita. Bom, você está salvo. Aí ele já anota o teu nome, endereço, tudo certo. Aí no próximo domingo em diante vai começar a vir o currículo que você tem que preencher. Você já é um salvo, um aspirante a ser salvo ainda, a participar das normas deles. Para você ser um salvo completo, você tem que, em primeiro lugar, aceitar a Cristo. Segundo lugar, ser batizado em águas, congregar, tomar santa ceia e continuar a congregação, participando de tudo aquilo que eles lhe oferecem. E enquanto você está lá, você é moldado dia após dia, porque você vem de fora, você não conhece nada. Você antes você dormia em paz, porque você tinha a sua vida que não conhecia inferno, você via falar de inferno. Mas você fala, não, o inferno, você falava, o inferno é para pessoas, esses bandidos, assassinos, essas coisas todas, né? Eu não faço nada de errado. Eu sou uma boa pessoa. Meus pais, meus avós, meus antepassados. Então você tinha esse entendimento de que você iria para o céu. Você deitava à noite, botava a cabeça no travesseiro, a luta do dia, as dívidas, as doenças, a dificuldade, mas você dormia. Porque amanhã será um novo dia, as coisas vão melhorar. Mas aí um dia alguém lhe convida para ir, para ser salvo. E começa a falar na tua cabeça e você resolve ir. E a partir desse instante que você chega lá, que você faz todo o requisito para participar desta denominação, para ser salvo, porque se você não participar de uma denominação, você não pode ser salvo. Você tem que ter uma carta de apresentação para chegar no céu. Olha, eu sou membro dessa denominação. Sem isso é impossível, porque você não foi batizado. E aí o camarada faz todo esse requisito, passa por tudo, mas ele começa a conhecer o outro lado, o inferno. Aí aquela paz que ele tinha na sua casa, de dormir tranquilo à noite, apesar das dívidas, das dificuldades, acabou. Porque daí ele tem um monte de obrigação para ele cumprir. Além de ele ter que pagar todas as dívidas fora, as lutas, médico, os alimentos do dia, o aluguel, quem sabe, uma prestação que não consegue pagar, aquela correria toda. Agora ele tem que fazer boas obras. Espiritual. Ele não sabe o que ele faz. Mas se ele não fizer, se ele deixar de fazer, ele dá um inferno na cabeça dele. Aí ele já perde o sono. Não, porque ontem eu discuti com um amigo meu. Ai meu Deus, eu vou pro inferno. Eu vou pedir perdão para ele. Então é tudo isso. Mas esse é o sistema. Então um igrejado que resolveu ser um desigrejado por causa disso, porque Deus é amor, ele começou a pesquisar. Deus é amor. Deus deu a sua própria vida pela sua criatura. E a vida dele não foi suficiente, você tem que fazer alguma coisa ainda para... Então começou a entender o plano de Deus para a criação da humanidade, que Cristo já foi pré-ordenado, foi sacrificado antes do plano dar início, antes de Deus dar início ao seu plano. Cristo já foi pré-ordenado a vir a este mundo morrer pelos nossos pecados. O remédio veio antes da doença. Porque Deus, o sábio Criador, ele não cria, vou criar isso, vou criar aquilo, deu errado, agora eu vou ter que... Não. Ele é o sábio, como Lucas, o livro de Lucas 14, 28, a respeito da providência, que antes de começar uma construção, o homem ele faz todo o orçamento do que ele vai gastar, do que ele vai precisar até o final,
do alicerce até o final, para que aconteça de faltar durante aquela construção e parar, não terminar. E as pessoas que passarem, observarem aquilo e escarnecerem dele. E ele se envergonhar. Isso é o que está no livro de Lucas. Então Deus, na sua onisciência, ele planejou, criou e já determinou, como diz o livro de Isaías: eu, Senhor, anuncio o fim desde o início. Mas o homem tenta mudar hoje o que Deus já determinou, o fim. O fim, que no meio da humanidade, no meio da nossa era, viria o Salvador do mundo, para tirar o pecado do mundo. Porque entrou por um homem e saiu por outro, Cristo. E se saiu o pecado, claro, saiu, mas que o sistema não acredita, né? Não tem mais pecado, você precisa fazer alguma coisa para chegar aos céus? Não para ser salvo, entenda. Essa história de ser salvo, você tem que aceitar para ser salvo, é uma doutrina errada. Se Cristo tirou o pecado do mundo, o que ele fez? Ele ressuscitou. Porque se ele não tivesse tirado o pecado do mundo, ele não teria ressuscitado. Nós estaríamos mortos eternamente. Então Cristo, ele nos livrou da morte, ele nos livrou do pecado, e a condenação do pecado é a morte foi tragada em vitória na cruz de Cristo. Não tem mais pecado, não tendo mais pecado, a morte não existe. Não há pecado para a morte eterna hoje. Nós somos pecadores, um poço de pecado. Nós pecamos. A nossa vida é um poço. Parado, dormindo. Pensamentos maus vêm na nossa cabeça sem querer, sem desejar. Por quê? A natureza caída, a descendência de Adão. Não é o nosso pecado. Não é o pecado que nós temos temos que correr atrás disso. Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Meu Deus, que loucura. Segundo eles, Cristo morreu pelos nossos pecados para que o ser humano tenha a chance de ser salvo. Cristo quebrou a corrente, agora depende de você. É o que você faz da tua vida, é o que você decide, a decisão que você tomar. Se você aceitar Cristo, você é salvo. Se você não aceitar, você é condenado. A Bíblia não diz nada disso. Por isso que eu já disse em outro vídeo e volto a dizer sempre, e vou dizer sempre: todo o sistema religioso financeiro hoje, eles não sabem o que eles são, na verdade, fazendo isso, chamando a pessoa ao arrependimento e dizendo que uma pessoa pecou. Pecou, claro, nós pecamos diariamente, mas o pecou deles, você está condenado. Peça perdão do seu pecado. Peça perdão. Se você não se arrepender e não pedir perdão, você será condenado. Literal, para eles o pecado reina hoje. E o homem não pode nem pensar em pecado. Se Cristo voltar, se estiver fazendo alguma coisa errada, Deus tenha misericórdia. Mas o que eles são talvez sem perceber, talvez, não sei. Eles lêem muito a Bíblia deles, a Bíblia dos gentios, mas não entendem. Porque são todas passagens, né, que eles preferem pegar uma só e fazer uma doutrina. Porque não entende, porque numa passagem, num livro dos evangelhos do reino, condenação, condenação, condenação. No outro, Paulo, graça, 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 sem nada, sem as obras. Graça, graça por Cristo. No de Tiago, a fé sem obras é morta. Pronto, o camarada não sabe o que ele faz. Mas o que eu sou? Sou salvo ou não sou? Aí o líder, não, você tem que fazer isso, porque está aqui em Tiago. Se a tua fé somente não pode te salvar. Claro que não pode. A nossa fé não pode salvar, mas a fé de Cristo. E todas as vezes que a pessoa diz que alguém tem pecado, Cristo não tirou o pecado do mundo, literal. Porque Deus não está falando com ninguém hoje. Não aparecendo em sonho para nenhum igrejado. Não é porque o Senhor falou comigo esta noite que é assim, que é assim, que é assado. Isso é mentira. Porque Deus fala com o seu povo, o povo judeu, pela palavra escrita, a verdade escrita na Bíblia. Essa história, eu vinha vindo aqui para trazer uma mensagem para a igreja, mas ali na esquina, Deus mudou a mensagem, colocou uma mensagem nova no meu coração. Eu não sabia o que ia falar, então Deus de repente, ou sobe no púlpito, eu não sei o que eu vou falar hoje, mas Deus falará por mim, e pronto. Aí começa mandando todo mundo para aquele lugar, se não fizer boas obras. É o cristianismo.
cristianismo de homens, não o cristianismo de Cristo, o verdadeiro, dos judeus, aqueles que foram instruídos pelo próprio Deus, divinamente inspirado pelo próprio Deus, os seus apóstolos, os que estiveram com Cristo, presente com Cristo. E tudo que eles escreveram nas suas epístolas, Pedro, João, Marcos, Mateus, Lucas, que não era apóstolo, mas ouviu dos apóstolos e escreveu, Tiago, irmão de Cristo. Tudo que eles escreveram, eles ouviram do próprio Cristo. E o que o apóstolo Paulo escreveu, ele não esteve com Cristo na terra, em vida, mas ele encontrou com Cristo na estrada de Damasco. Cristo apareceu a ele e ele foi transformado. Não, Senhor, eu aceitei o que eu perseguia os seus discípulos, eu perseguia a ti. Não, ele foi transformado, não pela vontade dele, mas pela vontade de Deus. Quem és tu, Senhor? E ele não recebeu, o que Paulo escreve, não recebeu de nenhum apóstolo, de nenhuma epístola, como ele mesmo diz, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, todas as vezes que esse sistema, esse homem que está lá na frente, querendo ser santo, parecendo ser santo, porque ele tem a palavra, muitos deles todo bagunçado, porque é uma bagunça hoje, porque antigamente os pastores tinham reverência. O pastor, para subir no púlpito, ele botava o terno, gravata, não vai alterar em nada, mas era uma crença dele, uma doutrina, uma reverência. Cabelo curtinho, barbinha feita, deixava um bigodinho, mas barbinha feita. As mulheres todas decentemente vestidas, não valia nada, mas era uma ordenança é um estatuto da igreja, né? Era. E hoje, como é um estatuto de uma empresa, você tem que seguir exatamente o que o dono da empresa fala, senão você não recebe o pagamento. Então, todas as vezes que esse homem que está lá na frente, muitas vezes todo tatuado, porque já fez o que tinha na vida. Eu fiz de tudo, eu bebi, eu fumei droga, tal. Eu estava no lamaçal de pecado e Deus me salvou. E hoje eu estou aqui. Tudo bem, bom, tudo bem. Só que ele está lá falando errado. Ele tá dizendo que eu ia para aquele lugar que você vai se você não fizer o que eu fiz. Vim para cá. Obras. Porque dizem que o homem está em pecado, estava no lamaçal de pecado, e ele saiu de lá, Deus o tirou de lá, acabou o pecado, ele não tem mais pecado, mas ele não pode sair da igreja, senão se ele volta, que nem a porca, volta ao chiqueiro, que eles falam, ou o cão volta ao vômito. Você tem que ficar limpinho onde você está. Quando você aceitou a Cristo, segundo eles, você está lavado, você está uma nova criatura, mas se você se desviar, você volta para o chiqueiro, literal. Isso é o que eles falam. E a pessoa que não tem um entendimento da Bíblia, não por culpa, né? Porque é 66 livros para você entender. E você não vai entender nunca se você faz da Bíblia um livro só para você. Só para você, gentil. Não é para você, é para os judeus. É a história do judaísmo, uma constituição judaica. Nós somos o reserva. Como Cristo disse à mulher cananeia. Então, se lê a Bíblia, todas essas passagens, mas não entende o significado do que está escrito, e passa por cima e vai ler condenação, é isso que dá o sistema hoje. Então, toda vez que o homem lá na frente fala, se você tem pecado, aceita a tua mão para receber a Cristo, e seus pecados serão perdoados, está negando a ressurreição de Cristo. Porque na carta 1 Coríntios, eu já disse, volto a repetir que não vou cansar de falar nisso, capítulo 15, versículo 17, simplesmente esse versículo, Paulo fala da ressurreição dos mortos, debatendo com os judeus, que não criam na ressurreição dos mortos. E Paulo escreve, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa pregação. Somos feitos falsas testemunhas, porque testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo. E Ele não ressuscitou. Somos falsas testemunhas e é vã a nossa pregação. E no versículo 17, exclusivo, que é para quem quer entender, né? Mas não entende, porque lê, mas tem a mente tapada, a realidade. Porque se entender, para de fazer isso. Se entender, para a igreja, para de salvar almas para Cristo. Porque todo Cristo já salvou na cruz com a sua vida. Todas as almas são deles. Deus lá em Ezequiel disse, toda alma é minha, aquela que pecar, essa morrerá.
Antes de Cristo vir ser sacrificado pelos pecados do mundo, Cristo morreu pelos nossos pecados. Morreu, mas a morte dele foi em vão, por acaso? Não, é porque Cristo morreu pelos nossos pecados, sim, mas aquele que o recebe. Antibíblico. A morte foi total em Adão. A ressurreição é total em Cristo, segundo a Bíblia, que está escrito, Romanos 5,18. Mas o crente igrejado, ele critica aquele que está fora e aquele que faz coisa que errada. Não, porque você viu aquele irmãozinho? Está fumando. Aquele irmãozinho está bebendo. Não encontrei com ele no boteco. Não, porque, olha, isso é o bate-papo na igreja deles lá, sabe? Um fica, não, você viu? Nossa, né? Era um santo homem. Aquela mulher, nossa, hoje tá, não vem mais na igreja. Mas é isso. Todas as vezes que diz que uma pessoa que saiu de uma denominação, voltou para o chiqueiro, está em pecado, a pessoa que diz isso, ele se torna anátema. Anátema, segundo o que Paulo escreve, Gálatas 1,8. Prega um evangelho diferente daquele que Paulo prega, morte, sepultamento, ressurreição total. Cristo morreu pelos nossos pecados, acabou o pecado, porque ele tirou, ele condenou na carne, acabou. Morreu pelos nossos pecados, não temos mais pecado, literal. Foi sepultado, porque foi ordenança de Deus voltar ao pó da terra. Ressuscitou ao terceiro dia, que não era o nosso caso, né? Mas ressuscitou ao terceiro dia porque ele condenou o pecado na carne, a morte foi tragada em vitória, a vida explodiu na morte, a luz resplandeceu nas trevas e Cristo, o vitorioso, antes da fundação do mundo já tinha sido pré-ordenado. Ao som da última trombeta, depois do último dia do reinado milenário de Cristo, todos os que dormem, todos os mortos, ressuscitarão incorruptíveis. E os que estiverem vivos naquele tempo, aqueles que estiverem com Cristo no reinado, serão transformados no piscar de olhos. A Bíblia é maravilhosa, sabe? É maravilhosa quando você busca o entendimento de Deus. Não que eu seja sábio, de maneira nenhuma. Eu sou um inútil, como Paulo escreve em Romanos 3,10. Eu sou um inútil como todos. Mas é coisa gostosa. É coisa gostosa quando você vê o que é Cristo, a cruz, a obra de Cristo. E você ignora esse sistema de ver pastores, quem quer que seja, líderes, ou sei lá o que, ou reverendos com 50, 100 anos de ministério, de dizer que eu propriamente já assisti dizer que um pagão para eles é aquele que não é batizado. Um pagão, quando morre, a alma dele vai diretamente na presença de Deus e já é julgado pelas suas obras. Se fez boas obras, está na glória. Amém. Se não fez, condenado no inferno. Jesus tem a misericórdia desse povo. Cegos, inúteis. Eles lêem toda a Bíblia, mas não entendem. Porque se eles lêem, como Paulo escreve, as poucas epístolas do apóstolo Paulo, como ele escreve, aquele que está morto está justificado do pecado. Se o camarada está justificado do pecado, o pagão, quem quer que seja, está justificado, não tem pecado, porque Cristo morreu pelos pecados do mundo. Mas aquele pagão não, quer dizer, o pecado dele foi tirado quando ele foi batizado. Loucura, é o sistema para render. E pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada na presença de Deus. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Cristo. Temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé dele. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Gálatas 2,16. Então é isso. Todas as vezes que ele diz que um homem tem pecado, anátema. Mas não faz diferença. Não faz diferença você ser anátema, não faz diferença você beber, você fumar, você fazer o que você quiser. Porque o salário do pecado é a morte, e a morte é o retorno ao pó da terra. E acabou. A morte mata, a morte... É difícil o homem entender, né? Tudo isso que nós somos, esse traste, acaba com a morte. Ela leva ao pó da terra, acabou, não existe mais, segundo Eclesiastes.
Já não há lembrança deste tempo presente. O corpo desce ao pó da terra de onde veio. E o espírito volta a Deus que o deu. Não acha inferno ali no meio. Interessante, né? Mas o sistema acha, porque ele tem que estar com você ali. Mas, como eu digo, não fazem separação do que é condenação por obras e condenação pelo pecado. São duas coisas totalmente diferentes, né? E as duas coisas é para um povo só, o povo judeu, porque Cristo não veio morrer pelas obras do povo dele, mas pelos pecados do povo de Israel. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o sistema diz: o salário das obras é a morte, porque se você chegar aos céus sem receber a Cristo, você vai ser julgado segundo as suas obras e vai morrer eternamente no inferno. Ah, não, mas diz que depois de ressuscitado você vai ser julgado. Vai ressuscitar aquele que já é incorruptível, não morre mais. Ele vai ressuscitar para ser julgado pelas obras dele, aquele que recebeu as obras, lei de Moisés. O gentil recebeu alguma lei de Moisés? Não recebeu, mas eles tomam posse para eles. Mas é isso. Toda vez que um homem lá na frente, você está em pecado, o irmão hoje está em pecado, ele fez lá alguma coisa errada lá com um fulano de tal, lá, ele está em pecado. Ele não está em pecado. A carne dele é pecaminosa, a alma é pecaminosa, mas Cristo já tirou o pecado do mundo. Ele vai morrer como todo mundo. Ele vai morrer da mesma maneira que aquele que estava lá no púlpito falando, vai, pó da terra. Acabou. E todos ouvirão ao som da última trombeta. A terra vomita, porque ela não existe mais, porque ela será lançada no lago de fogo e ao som da última trombeta teremos aqueles que estiverem vivos, não é o meu caso, que você vai durar 1000 anos, né? Mas aqueles que estiverem vivos, num piscar de olhos, transformados, porque carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. O reino de Deus, não o reino dos céus na terra. O reino de Deus que é a eternidade. Amém, amém, amém. Aquele que quer continuar criticando o que está de fora, você nega a ressurreição de Cristo. Você não tem problema nenhum você congregar, desde que não seja por obrigação, porque você acha que se você deixar de fazer, você está condenado, tá? Você não está condenado, você está sendo anátema. Fique com Deus. Amém.